Boa tarde, anjos. Aqui quem está falando é o professor Alexandre, de História. E essa aula é direcionada para vocês do segundo ano. Anjos, todos vocês sabem que nós estamos aí numa luta, não é, numa correria grande, devido ao que vem acontecendo no mundo, não é, essa pandemia. Então, para a gente não perder muito tempo, a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo, porque todos vocês sabem que os professores estão utilizando todos os recursos de vídeo, não é? Lives, gravando e enviando para os senhores. Então o que a gente vai fazer? A gente vai gravar, não é? Várias aulas aqui, mas pelo aplicativo que eu estou usando, eu vou gravar aulas assim um pouco curtas, de no máximo 7 minutos, um pouco mais assim, chegando a 9 minutos, mas que no final vai acabar contemplando todo o assunto que a gente for trabalhar. E como vocês apresentaram para mim, não é, nos seminários, o período regencial, não é, vocês falaram de todas as revoltas regenciais, né, na balaiada, na sabinada, na cabanagem, na farroupilha. A gente vai dar continuidade agora falando de segundo reinado, não é? Primeiro pegando o contexto histórico, que é muito importante, eu sempre digo isso para vocês. O contexto histórico aqui é o século XIX, não é? Compreende o século XIX, e ele pega ali do final da primeira metade do século XIX e vai até, não é, o final mesmo praticamente do século XIX. Data ali de 1840 até 1889, não é? E quais são as principais características desse segundo reinado, não é? As principais características estão bem claras aí para vocês. Vamos explicar uma por uma. A estabilidade política, uma forma de governo descentralizado, não é? Crises sobre a questão externas, não é, que o próprio Brasil vai acabar vivenciando, e, não é, o movimento abolicionista, não é, que o Brasil dentro desse contexto vai acabar vivendo também. Então, bora tentar, não é, por parte, explicar cada característica dessa para vocês. Estabilidade política. Por quê? Porque se você voltar, não é, no contexto anterior, que era o contexto da regência brasileira, vocês mesmo, não é, estão cientes, porque trabalharam, que na regência nós tivemos o período mais conturbado da história do Brasil. Então lá não existia uma estabilidade, lá existia uma instabilidade política. Todos os senhores trabalharam, repito, as rebeliões regenciais. Então olha a diferença do período anterior para esse agora que nós estamos trabalhando. Então aqui nós temos sim uma estabilidade política. Forma de governo descentralizado, não é? Aqui no segundo reinado nós vamos falar no filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então, quando nós falamos em Dom Pedro II, qual é a diferença do governo dele para o governo do pai dele? É que no governo do pai dele, lá no primeiro reinado, Dom Pedro I, ele governou de forma autoritária. Ou seja, ele acumulou todos os poderes em suas mãos. Tanto é que lá tinha executivo, legislativo, judiciário e o moderador, que era o quarto poder, que dava plenos poderes a Dom Pedro I, poderes autoritários. Então essa forma de governar dele era uma forma de governar centralizada. Ele centralizou os poderes em suas mãos. Já o filho dele, Dom Pedro II, aqui nesse momento do segundo reinado, ele descentraliza. Por quê? Porque tu vai ter uma espécie não, tu vai ter um parlamento no Brasil. Tu vai ter uma Assembleia Geral, com ministros, com deputados, não é, participando junto com ele dessas decisões, não é?
apesar dele ser o imperador também do Brasil. Crises externas. Qual é o destaque maior para essas crises externas? A Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai que dura ali aproximadamente uns 5 anos, não é? Que vai ali de 1865 até 1870, não é? Essa é a chamada crise externa. E não é as pressões para o fim da escravidão no Brasil através dos movimentos abolicionistas, não é? Lá fora a Inglaterra começa a pressionar, aqui dentro os escravos começam a se manifestar, não é? E tudo isso a gente vai ver, vai falar na Lei Eusébio de Queiroz, na Lei do Ventre Livre, na Lei do Sexagenário, não é? Na Lei Áurea, que é a lei que vai concretizar essa abolição. E vai falar também lá naquela primeira lei externa, não é? A Lei Bill-Abian, que o parlamento inglês acaba aprovando. Então, anjos, nesse primeiro momento, a gente fica por aqui nessa gravação. Fizemos a introdução do segundo reinado, mas eu já vou dar continuidade. Grande abraço a todos. Valeu!